Agora, na 98 Live. Bora empreender. Oferecimento Sebrae Minas, em um bate-papo sobre empreendedorismo, com histórias, dicas e muito mais. A pandemia da Covid-19 alterou a forma com a qual enxergamos e lidamos com o mundo à nossa volta. Entre os setores mais impactados está o de bares e restaurantes, que já contavam com regras rigorosas de vigilância sanitária. Com o objetivo de frear a disseminação do coronavírus, empresários tiveram que aumentar ainda mais o rigor na produção, armazenamento e distribuição de comidas e bebidas. A especialista do Sebrae, Simone Lopes, explica esse novo normal. O segmento de alimentação, ele já era um segmento que era bastante regulamentado com relação às boas práticas de produção, seja por meio da RDC 216 da Anvisa, seja pelas recomendações das vigilâncias sanitárias municipais. O que ocorreu após o início da pandemia é que alguns cuidados relacionados à prevenção do coronavírus precisaram ser acrescentados na rotina dos empreendimentos, conforme os decretos estaduais e municipais de combate à pandemia. Então, essas recomendações, elas vão desde a mudanças na operação e rotina das equipes, passando pelas adequações dos espaços e até mesmo sobre as restrições de funcionamento nos modelos que eram tradicionalmente operados antes da pandemia. E a adesão a esses protocolos, de combate à pandemia de Covid-19 se tornou obrigatória, tanto aí no delivery quanto no presencial. De que forma essas empresas tiveram que se adaptar a esses novos protocolos? Além das regras já previstas, com relação aos cuidados de contaminação de alimentos e boas práticas de produção, a pandemia ela trouxe a necessidade de intensificar os cuidados relacionados, principalmente à higienização mais constante de mesas, cadeiras e superfícies. Em alguns casos, foi necessário também instalar barreiras de proteção nos caixas ou entre as mesas, além de modificar o layout de mesas para o atendimento presencial, reformulando a capacidade de atendimento para garantir o distanciamento necessário entre pessoas. Outra mudança que foi relacionada à capacitação das equipes, para elas conseguirem colocar em prática essa nova rotina, que passou a envolver outras atividades de controle e cuidados para além do que já era praticado. E, além disso, as empresas acabaram precisando investir na remodelagem de seus negócios, em consequência dos protocolos, para atender, por exemplo, modalidades de venda que elas não atuavam antes, como o delivery e o takeaway. Para garantir um volume de venda que pudesse compensar, pelo menos em parte, claro, a queda na capacidade de atendimento ou funcionamento com impacto direto no faturamento. Simone, a adoção dessas novas regras, desses protocolos, isso implica em mais custos para as empresas? E a não adoção, não adotarem esses protocolos aí, que tipo de penalidades elas estão sujeitas? Existem, sim, custos atrelados à adoção das recomendações, sejam relacionados às adaptações de instalações ou até mesmo à capacitação das equipes para cumprimento, como eu falei no item anterior. Mas eu acredito que o maior impacto foi na redução da capacidade de atendimento, em decorrência do distanciamento entre mesas ou dos fechamentos que ocorreram, E isso tem um impacto direto enquanto a empresa consegue faturar. Então, pensando na manutenção dos custos fixos dos restaurantes, esse foi o principal impacto causado pelas novas regras, E a não adoção dos protocolos, ela não é uma opção, porque, além de multas e até mesmo risco de suspensão dos alvarás de funcionamento, isso traz prejuízos ainda maiores para as empresas, porque coloca em risco a vida de funcionários e clientes que podem estar mais expostos ao vírus caso os protocolos não sejam adotados. E a pandemia ela acabou evidenciando a necessidade dos clientes de conhecer os cuidados tomados pelas empresas de alimentação com relação à saúde e à segurança das equipes e também dos próprios clientes. Então, não adotar os protocolos vai certamente aumentar a desconfiança do consumidor. Então, por esses motivos, é fundamental que se adote e que se comunique bem também a adoção de todas essas medidas. Lucas Oliveira, sócio proprietário do Campai, explica as boas práticas que mantiveram os negócios em alta, mesmo em tempos de pandemia. O Campai sempre teve a assessoria de uma empresa chamada Agisa, que é uma empresa focada em inspeção sanitária de processo de higienização, limpeza, etc. Então, como a gente manipula pescado, peixe, e é servido cru, a gente sempre deu muita importância para isso no processo, sabe? Sempre foi muito importante. Então,
Quando veio a pandemia, foi uma atitude que nós tomamos, foi a de separar as equipes em comitês. Então, a gente criou alguns comitês para que a gente atuasse em diversas áreas e a gente foi construindo isso com a equipe. Então, a gente decidiu que, cara, precisaríamos ter estratégia de marketing, projetos sociais, a gente precisaria ter uma equipe para pensar na estrutura do delivery, e aí a gente começou a entrar mais a fundo nos protocolos, junto com a Giza e tal, voltado aí para a parte sanitária, pensando na pandemia de fato. Assim, né? E a gente começou a aprofundar nisso na parte da expedição, por exemplo, do delivery. Então, enfim, a parte de uniformização da equipe, normal. A equipe chegava, trocava de roupa, colocava o uniforme no Campai. O processo de higienização das mãos, etc., isso sempre foi padrão. E a gente começou a trazer esse processo também para a parte operacional do delivery. Todo mundo de máscara, o sistema de higienização frequente de toda a estrutura da expedição. Então, os produtos que saíam do sushi bar, eles eram higienizados com álcool, são até hoje, higienizados com álcool. Então, esse processo ele começou a ficar mais sistemático e a gente trouxe isso para uma realidade mais rotineira. Assim. E as mudanças no Campai foram além do delivery, afetando também o atendimento ao cliente no local. Cara, toda a equipe de máscara e óculos, e aí a gente colocou também aquela ferramenta, né, uma coisa que tampa, foi até legal que isso foi feito com garrafa PET, era reciclável, termômetro na entrada, utensílio descartável para todos os clientes, os guardanapos, os rachis, etc., todos descartáveis. A gente dava um saquinho para o cliente quando entrasse no restaurante, já sentasse e guardasse a máscara dele dentro de um saquinho. Colocamos acrílico entre as mesas da praça do sofá. Então, entre todas as mesas, colocamos visória de acrílico para que nenhum cliente tivesse contato com o outro. Então, nós dividimos mesa por mesa. Nós limitamos aí o número de pessoas por mesa, de acordo com o protocolo. Nossa área externa e interna, a gente separou as mesas, mantendo o distanciamento. Era tapete de sanitizante, álcool em gel, display em todas as mesas, um totem de álcool na entrada do restaurante. Cara, foi uma força-tarefa sistemática, assim, para a gente poder cumprir e principalmente para que o cliente se sentisse confortável ao chegar no restaurante. E qual que é a importância das empresas divulgarem, né, essa adoção dos protocolos de combate à pandemia, esses protocolos sanitários para os clientes? Isso vai ajudar, por exemplo, na atração, na venda do produto? Não tenho dúvida, né? A comunicação efetiva e constante sobre essas medidas tomadas pelas empresas, elas vão auxiliar na confiança do consumidor para retomar o consumo presencial. E, além disso, se a gente falar do delivery, essa comunicação ela tem que ser ainda mais efetiva e ela é ainda mais importante, uma vez que o cliente do delivery ele não tem, muitas vezes, um ponto de contato direto com a empresa que está fornecendo o produto. Então, comunicar de forma efetiva pelas redes sociais, pela embalagem do delivery, quais são os cuidados tomados, vai fazer diferença, né, em como a empresa é percebida pelos clientes. Como é que o Sebrae pode ajudar essas empresas a se adaptarem a essa nova realidade que a gente está vivendo? Bem, o Sebrae possui uma série de informações gratuitas com dicas para se atualizar com relação aos protocolos e adaptações dos pequenos negócios de alimentação para a prevenção do contágio de Covid-19. Essas informações estão disponíveis no site sebraemg.com.br. Além disso, possuímos consultorias específicas para a implantação de processos de boas práticas em negócios de alimentação que vão auxiliar as empresas no cumprimento de todas essas recomendações de biossegurança para combate à pandemia. É só acessar a loja.sebraemg.com.br e conferir a programação específica para os negócios de alimentação. Termina aqui Bora Empreender. Para mais dicas e informações, acesse sebrae.mg.